Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Faz um tempinho, né, que eu não posto vídeo, né, no canal, mas hoje o Senhor Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. No dia de hoje eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar ao seu coração nesse dia, você que está cansada, triste, depressivo, desanimado, você que está se sentindo muitas vezes angustiado, oprimido. Deus, ele vai com uma vassoura limpar da sua vida, da sua história, essa tristeza, esse espírito de depressão, de paralisação, esse espírito que quer paralisar a obra que o Senhor ele vai fazer em você e através da sua vida. Eu quero dizer que Deus ele vai operar uma grande obra na sua vida e você não pode deixar que nenhum espírito maldito de tristeza e depressão fique rodeando você, falando coisas à sua mente, falando coisas ao seu coração. Porque o intuito desse inimigo é fazer você paralisar. Então eu quero dizer, através dessa palavra no dia de hoje que Deus me trouxe aqui para te dizer, que Deus ele passa uma vassoura na sua vida e na sua casa, tirando e limpando, mudando o cenário, te fortalecendo, para que você venha expulsar da sua vida todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia. Deus ele está limpando isso do seu ser. Muitos podem não perceber que você se encontra desse jeito, né? Porque às vezes você tem disfarçado bem essa tristeza no seu coração. Mas eu quero dizer para você que de Deus ninguém consegue esconder nada. E você não precisa se preocupar em esconder nada do Senhor, porque Deus, ele quer que você seja verdadeira, quer que você seja verdadeiro. Mas o Senhor também, Deus, ele quer que você tenha autoridade para poder expulsar todo o mal sobre a sua vida. Então, Deus, ele me trouxe aqui uma palavra que está escrito aqui, ó, no livro de João, capítulo 8 e versículo 12. Eu vou começar primeiro o 8 até o 12. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado, os ensinava. Jesus ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida, pega em adultério. Fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei dos mandamentos de Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas, está escrito. Pois que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Com insistência, perguntaram para ele, né? Jesus se levantou e disse: aquele entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, os acusadores, pela sua própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde ele estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles que acusam? Ninguém a condenou. E respondeu ele: ninguém, Senhor. Ela respondeu. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário,
terá a luz da vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Mas Jesus respondeu: posto que testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei da onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem da onde vocês vieram e nem para onde vocês vão. E eu quero começar dizendo nessa palavra, através da autoridade de Jesus. Deus, ele sabe aquilo que tem afligido o seu coração. O Senhor Deus, ele tem visto as suas lágrimas, a sua renúncia. O Senhor Deus, ele também contempla o seu coração. Quando você errou, quando você erra, e aquilo a qual você vai errar, ou a qual quem vai errar contra você. Às vezes você errou e você está ali se martirizando, se culpando, você está se oprimindo, se dilacerando dia após dia. Mas essa palavra que Deus ele trouxe para sua vida nesse dia é para falar para você que você não precisa andar e caminhar sozinha e nem sozinho com este mal que tem acompanhado você. Às vezes nós não vemos, mas quando nós saímos da presença do Senhor, existe um principado, uma potestade, um espírito maligno que nos acompanha, nos oprimindo, nos causando dor a todo o momento. Mas na palavra do Senhor diz que quando nós cremos em Deus e cremos em Cristo e tomamos para nós a autoridade do poder de Jesus, esse mal é obrigado a manter e sair da nossa vida. Ele é obrigado a se retirar. E isso não sou eu quem diz, mas é a palavra de Jesus, né? Nessa palavra, Jesus Cristo estava descrevendo não o inimigo Satanás como seu inimigo, mas Deus estava discernindo e sabendo e estava descrevendo o inimigo daquela mulher adúltera, que não era ela e nem o erro dela, mas sim os fariseus, a qual estavam cercando ela, acusando ela e queriam apedrejar ela até a sua morte, se tornando eles juiz daquela mulher. Mas Jesus, ele deixa bem claro para aqueles fariseus que quem é o juiz que poderia julgar aquela causa ali não era os fariseus, não era o inimigo, o acusador, mas era o próprio Jesus, porque na palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, ele é o nosso verdadeiro e único juiz. É ele quem irá nos julgar e é ele quem veio nos absolver dos nossos pecados, né? Então, nessa palavra, né, no livro aqui de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: Jesus, ele é a luz do mundo. De novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quando nós permitimos, né, que alguém nos acuse, que o acusador nos acuse, se você tem permitido sobre a sua vida alguém acusar você, alguém apontar o dedo para você, saiba que esse poder e essa autoridade só pertence a um, Jesus. E ele, em vez de te condenar, o Senhor decidiu absolver você. E você precisa tomar essa verdade para você e se livrar dessa tristeza, dessa angústia, desse mal que tem perseguido você, a sua vida, a sua história, a sua caminhada, porque o Senhor, ele escreve uma nova história para a sua vida nesse dia. Nessa palavra, o Senhor disse aqui, ó, ele faz o quê? Tudo de novo. Ele faz tudo de novo. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. E quem anda com Jesus nunca mais fica nas trevas. Então, essa tristeza na nossa vida, na sua vida, esse cenário ao qual você está tentando vencer com as suas forças há muitos anos e você não tem conseguido, você vai conseguir vencer isso, mas não com a força da sua capacidade humana, porque com certeza aquela mulher, ela queria, né, se justificar ali, ela foi pega no seu erro, ela queria ali
dar a desculpa, ela queria dizer que não iria mais cometer aquilo. Ela se arrependeu amargamente do que ela fez. Ela reconheceu o seu erro, ela se arrependeu. E ela não teve força ali para reagir. Por quê? Porque ela estava ali presa no jugo da lei e da acusação de pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo. Então eu quero dizer, na sua vida, independente, né, daquilo que você esteja passando, até mesmo se você ainda não cometeu nenhum desses delitos, adultério ou qualquer coisa que seja, né? Porque na palavra do Senhor diz que não existe pecadinho e nem pecadão, todos nós pecamos diante do Senhor. E pela lei todos nós fomos destituídos, mas através de Cristo e do amor dele, nós nos aproximamos do Senhor. Então, eu quero dizer para você que você não precisa carregar essa angústia, essa opressão na sua vida. Você tem um poder e autoridade para poder repreender. Nessa palavra diz que aquela mulher, ela não teve poder e autoridade porque ela estava debaixo da lei. Mas Jesus, ele está acima da lei. Então hoje nós temos o poder para poder acordar cedo, né? Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecer ao Senhor porque ele já nos deu mais uma oportunidade de eu e você fazermos na nossa vida tudo diferente, independente se você fez qualquer coisa, se você teve muitos relacionamentos, né? Você homem, você mulher, se você errou muitas vezes, se você fez muitas escolhas erradas na sua vida, se você fez muitos empreendimentos e até mesmo negócios que não deram certo, o Senhor, com essa palavra, ele nos diz que ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos quantas vezes for preciso. E nessa palavra, no capítulo 8 e no versículo 7, diz aqui, ó: Jesus se levantou e disse: aquele dentre vocês que não tiver pecado nenhum, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas quando ele estava respondendo acusados pela própria consciência, eles foram se retirando. Então a palavra do Senhor diz, através dessa palavra, que todos aqueles acusadores a qual estavam te acusando, o Senhor mesmo, ele está retirando da sua vida. Todos os seus perseguidores que estavam perseguindo a sua vida, Deus, ele limpa hoje através da sua palavra. E não apenas isso, o Senhor também está tirando toda a pedra de tropeço do seu caminho, todos aqueles espíritos malignos a qual estavam te deixando doido e doida, oprimindo a sua mente, né? Porque o intuito deles era condenar você, era paralisar você, era fazer você desistir de você mesmo, era fazer você desistir da sua família, era fazer você desistir da sua vida, dos seus sonhos. E o intuito daqueles inimigos era matar. Por quê? Porque na palavra de Deus estava dizendo claramente, os acusadores daquela mulher estavam o quê? Prontos com a pedra na mão para o quê? Matar aquela mulher. Então, Deus, ele desfaz na nossa vida, não só na sua, mas também na minha, os nossos acusadores, os nossos perseguidores, aqueles que nos observam nas escondidas, porque o inimigo, ele não age na luz do dia, ele age na escuridão, usados por corpos humanos, a qual dão legalidade para que esses espíritos imundos sejam usados. Então, o Senhor, hoje, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoou e perdoará quantas vezes for necessário a sua vida. E o Senhor, ele desfaz todo o mal contra você. Então Deus, ele diz aqui, ó, quando você acordar de manhã, pela manhã, valorize a vida. Valorize, né, as oportunidades a qual Deus, ele tem te dado. Valorize, né, mais um dia de vida. Acorde agradecendo, acorde pesquisando, querendo saber aquilo que o Senhor, ele tem para a sua vida. Acorde com o intuito de mudar a sua realidade. Acorde com o intuito do Senhor achar espaço dentro de você para se manifestar em você. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele
estava no lugar certo aonde aquela mulher precisaria que ele estivesse. Porque se ele não estivesse ali, aquela mulher teria morrido. E eu quero dizer também para você que se você está aqui nesse canal, nesse lugar, posicionada, né? Nesse exato momento assim, aqui, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é tremendo. O Senhor, Ele te trouxe até aqui para te dizer que Ele vai estar sempre, sempre Ele estará posicionado aí, bem aí onde é que você se encontra, pronto para te defender. Mas você precisa entender, né, que aquilo que te afligia não te aflige mais. Essa culpa, esse mal, essa opressão, ela já foi removida da sua vida. E você precisa tomar posse dessa vitória qual Deus ele já te entregou, né? Nessa palavra o Senhor diz aqui, ó, toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal que tem tentado te oprimir, o Senhor ele já te deu poder e autoridade. Então você precisa começar a discernir, né, o mundo espiritual e começar a usar essa autoridade a qual o Senhor ele já te deu, já te pertence, né? Nessa palavra aqui, no livro de João capítulo 8 e versículo 12 diz aqui, ó, Jesus, ele é a luz do mundo e quem anda com ele, não sozinho, mas com ele, nunca mais entrará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, essa angústia, essa depressão, esse medo, toda essa opressão, essa acusação mental, ela cai por terra hoje em nome de Jesus, tá? Então, se posicione em Deus, se posicione na palavra do Senhor, tome posse daquilo que o Senhor já fez por você. Nessa palavra o Senhor, ele defende essa mulher, ele justificou essa mulher, ele tirou o peso da acusação, tirou a tristeza e também a depressão. E também ele tirou a vergonha. Então, através dessa palavra, o Senhor também, ele faz isso na sua vida, você homem e você mulher. Ele tira o peso, a depressão, a tristeza, a dor, a perseguição, a calúnia, a vergonha. E o Senhor Deus, ele está o quê? Mudando, ele muda o cenário dessa mulher, ele passa uma vassoura, né? Na palavra do Senhor diz que Jesus, ele não brigou, ele não atacou o inimigo, né? Mas ele começou o quê? A escrever na areia. Então o Senhor Deus, ele usa tudo aquilo que para nós parece que é nada, às vezes uma palavrinha que Deus ele tá falando com você, para você vai ser tudo, mas para as pessoas que não estão nessa palavra não vai ser nada. Mas o Senhor, ele usa o que? As pequenas coisas. O Senhor Jesus estava escrevendo na areia. E quando ele levantou o rosto, não tinha mais ninguém. Então saiba que quando você decidir tomar posse dessa palavra, decidir de verdade na sua alma, falar, hoje eu me levanto. Quando você levantar a sua cabeça, você vai olhar e você vai ver que os seus acusadores não se encontram mais, que a sua vergonha não se encontra mais, que o inimigo não se encontra mais, né? Que aquilo que te oprimia não se encontra mais. E aí você vai contemplar que o amanhecer do Senhor Deus chegou na sua vida, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. E se você andar comigo, você não estará mais em trevas. Então você precisa andar com Jesus. E todas as vezes que o mal te atacar, você não lute com as forças físicas, mas lute com as forças espirituais, porque é através do Espírito que você vai vencer as suas batalhas. Jesus, ele já te deu, ele já te absolveu, ele te amou e ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. E ele diz para você, vá de uma vez por todas, levante a sua cabeça, porque sobre ti resplandece a luz e a vida. Vá e não peques mais, vá e não peques mais. A palavra do Senhor para você é vá, se levante e vá, se levante e vá, se levante e vá, em nome de Jesus. Se decida,
porque Jesus, ele já te deu a vitória, amém? Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por essa palavra, porque a palavra do Senhor precisa ser reconhecida, honrada, respeitada e credibilizada, amém? Coloque em oração também aquilo que você precisa, porque o Senhor é Ele quem faz por nós, nós não podemos nada, mas o Senhor, Ele pode tudo na nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, louvado seja, eterno seja o teu santo nome. Obrigada por limpar do nosso caminho o perseguidor, o acusador, a mentira, a depressão, a tristeza, o espírito que estava rondando essas pessoas e me rondando de depressão e de tristeza, caiu por terra em nome de Jesus. Todo mal, toda paralisação, né? Toda opressão, toda tristeza, toda vergonha, todo mal caiu por terra hoje na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Emanuel, o Messias. E eu profetizo, meu Pai, que o cenário na nossa vida será mudado, o cenário na vida dessa mulher será mudado, o cenário na vida deste homem será mudado. O cenário de vergonha será mudado, o cenário de perseguição será mudado, o cenário de calúnia será mudado e todo o cenário de tristeza é mudado hoje na vida dessas pessoas, em nome de Jesus de Nazaré. Eu tomo posse dessa palavra e eu recebo a cura de todo espírito de angústia, de todo espírito opressor, de todo espírito maligno. Eu recebo a cura e a alegria, e eu profetizo também cura e alegria para a vida dessas pessoas, seus filhos que estão me ouvindo agora. Contudo, faça a sua vontade nas nossas vidas, meu Pai eterno. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor para você é: o Senhor Deus, Ele te cura hoje. Deus, Ele troca essa situação, o Senhor te traz a luz, e Deus, Ele muda o cenário, Ele limpa o cenário, Ele traz a luz, Ele traz vida, Ele traz alegria, Ele traz o que? Oportunidades, chances, né? Sonhos. O Senhor, Ele restitui tudo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e fixe firme na palavra de Deus. Firme-se na palavra do Senhor, porque quando o mal tentar, mais uma vez, você vai derrotar ele, não com a sua força, mas através da palavra do Senhor, tá bom? Então se posicione na palavra, porque hoje a vassoura do Senhor passa na sua casa, mudando toda essa tristeza e angústia e te dando alegria, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os dias, nesse canal aqui, eu posto a respeito da palavra do Senhor, a respeito daquilo a qual Deus Ele tem para as nossas vidas. Eu também compartilho também as minhas experiências que eu tô tendo com o Senhor, e eu vou trazer bastante coisa, né? Porque o Senhor, Ele tem trabalhado muito na minha vida, e eu vou trazer bastante coisa aqui também. Comente nos comentários: eu recebo a cura de toda tristeza, angústia e depressão. Eu recebo a alegria que vem da parte de Deus para minha vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra e se posicione, porque Deus, Ele traz cura nas suas emoções e no seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe.